Olá pessoal, meu nome é João Emanuel, sou professor da área de agrárias na Escola Agrícola de Colina e nós estamos aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre a história da agricultura. Vamos desmistificar um pouco sobre o uso de agrotóxicos, os famosos defensivos agrícolas, passando pelos orgânicos e o que muda a partir de agora com a pandemia sobre as noções de higiene nos alimentos. Não esqueça, pessoal, compartilhe, deixe o seu like, curta a nossa página, se inscreva no canal. Roda a vinheta. Pessoal, vou tentar passar para vocês aqui de forma mais clara, objetiva e também usando uma forma mais didática. Por isso, algumas vezes não vou usar alguns termos técnicos específicos da área, para facilitar a sua compreensão. Vamos lá, pessoal, vamos entender então o que é essa famosa prática de cultivar os alimentos que recebe o nome então de agricultura. Qual a importância da agricultura na sua vida? A agricultura é uma das práticas mais antigas registradas nos livros. Elas começaram lá na antiguidade com os povos da pré-história, no qual eles eram nômades e viviam andando em busca do seu alimento, no qual eles caçavam e coletavam esses alimentos. A partir daí, as mulheres, o que tudo indica, foram responsáveis por perceber que as sementes, ao cair ao solo, elas germinavam e produziam novos alimentos. A partir daí, então, descobriram que não precisava mais andar nas regiões em busca deste alimento. Consequentemente, desenvolveu-se a prática da agricultura. A partir daí também os animais começaram a se aproximar para comer destes alimentos. Consequentemente, os homens da pré-história começaram a domesticação desses animais e, consequentemente, a pecuária. Então, pecuária e agricultura caminham junto no processo de formação das civilizações. A partir daí, o que se tornou esse monstro chamado agricultura? Você já comeu hoje? O que você está usando? Tudo isso são produtos oriundos da agricultura. Estima-se aí que somos hoje em aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo todo. E o que essas pessoas precisam para se alimentar? Produtos oriundos da agricultura. A agricultura tem por responsabilidade produzir alimentos para sustentar toda esta população. Fora isso, a agricultura ainda é responsável por produtos têxteis, que são os vestuários a partir do algodão, por exemplo. Temos a questão da produção dos combustíveis, que nos ajudam no transporte e locomoção, como é o caso da cana-de-açúcar, também do milho. Então tem papel fundamental na vida e desenvolvimento da sociedade. Vocês já devem ter ouvido falar um pouco sobre o PIB, o Produto Interno Bruto. E hoje a agricultura é responsável, mesmo perante a pandemia, por acréscimos ou incrementos nesse valor do PIB. Ou seja, a agricultura não parou aí dentre os vários setores que movimentam a economia durante a pandemia. Mas e aí, João? Mas como produzir alimentos para alimentar toda esta população? E já existem estimativas aí que essa população está em incremento e vai aumentar ainda mais. Mas e aí, produzir com, sem defensivos? O que são esses defensivos? Fica claro aqui, pessoal, que para se produzir alimentos e aumentar a produção, não é somente a questão dos defensivos. Existem outras técnicas, as tecnologias que vêm incrementando aí dentro da agricultura, que auxilia, expansões de áreas, uso intensivo dos fertilizantes de forma correta. São várias as práticas agrícolas aí que eu posso utilizar para ampliar e aumentar a produção de alimentos. Mas o tema da aula de hoje é justamente desmistificar alguns mitos que existem sobre o uso de defensivos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre defensivos, agrotóxicos, pesticidas, venenos, mas são os mesmos produtos com nomes diferenciados. E qual a finalidade? É justamente controlar pragas e doenças nos vegetais para que eles produzam com maior quantidade e qualidade. Mas, professor João, esses produtos fazem mal à população, ao produtor que aplica? Pessoal, na verdade, qualquer produto químico, desde que usado de forma descontrolada ou errônea, pode trazer consequências. Vejamos um exemplo. O médico passou determinado remédio para vocês e existe uma dose a ser aplicada, ou seja, a ser ingerida pela pessoa. Consequentemente, se essa pessoa ingere maior quantidade, pode ter os famosos efeitos colaterais.
A mesma coisa acontece com os defensivos agrícolas, ou os também chamados agrotóxicos. Então, o que significa dizer que o produto são doses erradas aplicadas? Como funciona? Justamente, pessoal, existem produtos registrados para determinadas culturas e em determinadas concentrações. Muitas vezes o uso errado desses produtos para culturas diferentes que não existem o registro, ou até mesmo doses erradas deste produto, pode ocasionar os famosos resíduos nos vegetais, nos produtos. É muito comum vocês abrirem matérias de jornais ou sites falando sobre o encontro de resíduos em vegetais. Mas nem sempre é assim que funciona, pessoal. Consumir um vegetal é seguro? Com toda certeza, desde que tenha sido feita uma prática correta, na dose correta e de forma correta. Mas, João, e o produtor, aquele que trabalha no campo aplicando esse produto, também pode ter consequências? Pessoal, nós estamos vivendo uma época de pandemia e vieram os famosos EPIs, Equipamento de Proteção Individual, que é justamente o quê? São equipamentos que a gente usa no nosso vestuário, como é o caso da máscara nos dias atuais, para nos proteger. E os produtores, os agricultores que manuseiam esses tipos de produto também possuem um EPI e normas de segurança. Desde que então eles façam o trabalho de forma correta, utilizando os EPIs adequados, consequentemente eles estarão seguros. Nada mais é do que usar esses produtos de forma correta, respeitando as recomendações técnicas e legislações vigentes. Mas, professor, e se eu levar um produto para minha casa, como eu devo consumi-lo? Tem que fazer alguma prática de higiene? Vamos lá, pessoal, vamos com calma. Vamos também falar um pouco hoje sobre a questão dos orgânicos. Os famosos produtos orgânicos que hoje vêm ganhando cada vez mais o nosso mercado e vem trazendo grandes dúvidas. O que é um produto orgânico? De uma forma bem simples e resumida, pessoal, produtos orgânicos são aqueles produtos que são produzidos sem a utilização de produtos químicos. E eles têm por obrigação vir registrados na embalagem do produto que são produtos orgânicos. Mas tome muito cuidado. Nem tudo que você vê parece ser. Por quê? Os produtos orgânicos, pessoal, também existe uma legislação para a produção. Mas como assim? Simplesmente, vamos dizer que eu quero produzir uma carne orgânica, ou seja, essa carne vai ser sem qualquer tipo de produto químico. Mas como produzir uma carne orgânica? O animal tem que ter a procedência orgânica, ou seja, os seus descendentes, pai e mãe, tem que ser orgânico. O alimento que é fornecido para este animal também tem que ser orgânico. O lugar onde ele vive, a pastagem, por exemplo, não pode utilizar de produtos químicos, ou seja, ela também tem que ser registrada como orgânica. E para eu vender um produto como orgânico, eu tenho que ter a certificação. Então tomem muito cuidado na hora de adquirir qualquer produto com a marca orgânica. Tem muitos jornais, revistas falando aí da questão do preço, da viabilidade e do acesso a toda a população de produtos orgânicos. Justamente, pessoal, devido a todos esses trâmites que eu falei, a questão da produção, a forma que deve ser produzida, consequentemente, eles costumam ter um preço elevado. Não estou dizendo que todos os produtos são caros ou têm um preço elevado, mas devido a esta forma, acaba acarretando um aumento neste valor. Fora isto, pessoal, tem a questão da quantidade. Vamos entender um pouco mais sobre a fisiologia dos vegetais. Uma planta, para produzir, ela vai ter que germinar, crescer, se desenvolver, florescer e frutificar. Consequentemente, em qualquer momento dessa etapa de sua vida, ela pode ser atacada por pragas e doenças. Pragas, geralmente caracterizadas por insetos, e doenças, por agentes como vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos. Consequentemente, se eu aplico um agrotóxico, um defensivo, um produto fitossanitário nessa planta, ela já vai estar, de certa forma, protegida. Ou seja, as pragas e doenças vão ter dificuldade de se desenvolver, de se instalarem ou de colonizar este vegetal. Numa planta orgânica, como eu não trabalho com esses produtos, a planta por si só
tem que desenvolver essa proteção contra esses agentes, seja praga, seja doença. Então, consequentemente, ela produz em menor quantidade. Visualmente, nem sempre os produtos orgânicos são atraentes, ou seja, acabam tendo danos e não sendo visualmente atrativas. E aí vai mais um quesito, pessoal. Muita gente mistifica que produtos orgânicos são nutricionalmente mais sadios, ou seja, as pessoas que ingerem esses alimentos estão ingerindo mais vitaminas, mais antioxidantes. Sim, isto é verdade, pessoal. Vamos voltar naquela situação. Imagine uma planta que eu apliquei o produto. Ela é um defensivo, um agrotóxico. Ela está protegida. Então, por ela só, ela não tem que desenvolver nenhum mecanismo de defesa, porque eu apliquei um agente externo para protegê-la. Em outro caso, imagine a planta orgânica que ela própria tem que se defender desses agentes, seja uma praga, seja uma doença, como por exemplo os flavonoides, antocianinas e outros pigmentos aí. Consequentemente, a planta produz mais destes compostos para a sua defesa. Consequentemente, ela acaba tendo mais quantidade destes compostos. Comparando produtos aí, consequentemente, nutricionalmente, existem aí frutas, verduras e legumes produzidos desta forma, mais nutritivas. Mas não confunda, pessoal, sistema de produção convencional, com o uso do defensivo e outro produto, com produção orgânica. E assim com as diferentes formas de produção. Você, com certeza que está me assistindo, deve ter uma horta na sua casa, ou conhece alguém que produz abóbora, alface no fundo de casa. Vocês não estão trabalhando com uma produção 100% orgânica, porque muitas vezes você faz aquele tipo adubo caseiro com casca de tomate, casca de ovo, restos de folha, e nem sempre esses produtos estão isentos de resíduos químicos. Então você faz uma agricultura natural, um sistema diferenciado, mas não chega a ser um produto orgânico, porque, volto a repetir, para ser caracterizado como orgânico, existem todos os procedimentos e critérios para a certificação de um produto como orgânico. Então vamos lá, pessoal, já falamos um pouco sobre a história da agricultura, entendemos o surgimento dessa agricultura, vimos a importância dela na sua, na minha, na vida de todos nós, na questão de produção de alimentos e outros fatores. Vimos também alguns conceitos aí sobre agrotóxico, a questão, essa desmistificação sobre o uso de defensivos ou a produção orgânica, e vamos agora para a etapa de conservação desses alimentos, que o pessoal costuma perguntar e questionar muito. Mas então, João, comprei este alimento, como eu devo proceder ao chegar na minha casa? Pessoal, lembrando, estamos passando por uma pandemia e agora aumentaram ou intensificaram as medidas de higiene, e com os alimentos não pode ser diferente. Lembrando, a sua geladeira é onde você vai colocar produtos enlatados, produtos in natura, produtos já processados e preparados, como comida já feita. Consequentemente, vocês devem ter um cuidado do que coloca lá dentro. Por quê? Aquilo que você comprou no mercado, que vem com micro-organismos, com sujeira, com poeira, você simplesmente não pode pôr lá dentro em contato com alimentos que muitas vezes a gente ingere por completo. Mas como assim? Nem todo alimento a gente ingere por inteiro? Justamente, pessoal, se a gente pegar uma laranja, a gente vai descascar essa laranja para poder chupá-la. E se eu pegar uma maçã como exemplo, poucas pessoas descascam. Inclusive, não é recomendado, porque boa parte dos seus nutrientes estão na casca. Consequentemente, tenho que ter processos aí de higiene, mas diferenciados. Então, vamos lá. No caso de uma laranja ou uma fruta que eu não consumo a casca, eu posso, por exemplo, lavar com água corrente, um pouco de detergente e deixar secar. Frutas que você vai ingerir, vegetais também como alface, couve, brócolis, o correto é que, desde que possível, faça essa higienização com água e sabão neutro em água corrente e, se possível, deixe um período aí de molho em água e hipoclorito de sódio ou cálcio.
Consequentemente, eu não vou passar aqui as recomendações de quantidade para ser feito em casa, mas vocês podem pesquisar aí e descobrir essas concentrações. Consequentemente, durante esse período que você deixa o seu alimento nestas condições, consequentemente esses produtos estarão agindo e neutralizando parte destes micro-organismos. Mas para que passar álcool na mão? Por que a questão, então, de eu não passar álcool em um vegetal? Não necessariamente, pessoal. Eu posso estar passando álcool sobre os produtos para poder higienizá-los? No caso de frutas e vegetais, não existe a necessidade de você estar passando álcool, como a gente já discutiu aqui as metodologias. Agora, produtos embalados, produtos enlatados, sim, você pode lavar com água corrente, sabão e bucha, pode estar passando álcool, pode estar deixando secar e, consequentemente, armazenando na sua geladeira. Tome muito cuidado, pessoal. Lá dentro da geladeira existem contatos de diversos produtos e um produto pode contaminar o outro. É aquela velha história, uma laranja podre contamina o resto da caixa. Então, tome muito cuidado. E como armazenar? Eu devo deixar solto, eu devo deixar em embalagem, eu devo tirar do saco plástico? Pessoal, pensem que o vegetal é um ser vivo, assim como um animal, um cachorro, um gato. Ele está em processo de respiração. Então tomem muito cuidado em não deixar eles em sacos plásticos amarrados ou as famosas vasilhas plásticas fechadas. Porque esses vegetais eles estão em respiração e transpiração. É muito comum, por exemplo, quando eu coloco frutas, vamos pegar manga, por exemplo, numa vasilha de plástico e fecho ela está respirando e transpirando. Quando eu vou abrir esta vasilha, está cheia de gotas d'água ali na superfície. Por quê? É a questão de difusão de calor, respiração do alimento. E isso, inclusive, pode acontecer outros processos químicos nesses vegetais e, consequentemente, mudar o sabor dele. É o que a gente chama de vulgo fermentação alcoólica, por exemplo. Existem vários outros processos. Então aqui eu não vou falar para vocês, a cebola você deve fazer isso, a banana você deve fazer isso. Procure essas informações, mas se atentem à forma de armazenar esses alimentos na sua geladeira. Inclusive, se você está fazendo de uma forma incorreta, você pode estar encurtando o período ou a durabilidade desse produto na sua casa. Muitas vezes, por exemplo, a banana, um alimento muito consumido pela população. Se vocês tiverem a curiosidade, coloquem uma banana na geladeira. O que vai acontecer? Se vocês observarem após alguns dias, ela vai simplesmente se tornar com a casca escurecida ou negra. Isso é consequência da temperatura ou refrigeração sobre os alimentos. Está aí a importância de conhecer a forma correta. Mas, João, se eu colocar a banana na geladeira e ela escurecer, eu não posso consumir? Pessoal, existem processos químicos nos vegetais que não nos causam mal algum e outros que acabam trazendo danos à nossa saúde. O caso da banana é só uma mudança de coloração através de processos enzimáticos na superfície do vegetal. Então eu posso simplesmente descascá-lo e consumir. Então tomem muito cuidado, pessoal. E também é muito comum, às vezes, o pessoal questionar. Fui comer tal vegetal, mas ele estava com gosto de cebola, ele estava com gosto de alho. Isto é muito comum, pessoal. As plantas, principalmente você, aluno de vestibular, que está estudando, sabem que elas têm hormônios, que consequentemente produzem alguns voláteis. E algumas frutas conseguem captar estes voláteis e incorporar isto na sua consistência, no seu sabor. Consistência não seria a palavra correta, seria no sabor. Por isso é muito comum quando você pega na gaveta de frutas e a mãe, a tia ou até você mesmo colocou esses vegetais na geladeira junto com outros e vai comer, por exemplo, uma maçã e ela está com leve gosto de cebola. Então procure essas informações e aumente a durabilidade dos vegetais na sua geladeira. Isso, consequentemente, diminui o desperdício de alimento e aumenta aí o processo de durabilidade destes vegetais. Lembrando, pessoal, de nada adianta você fazer todos esses passos, lavar os alimentos,
deixar ele de molho na água com hipoclorito, se você também não tem outras medidas de higiene. Isso são algumas das formas de precaução que eu tenho aí de evitar a contaminação com micro-organismos, inclusive com o vírus do Covid. Consequentemente, deve evitar manusear os alimentos com a mão suja, sempre limpas, lavadas, se possível com álcool, não tossir ou falar sobre os alimentos. Isso ajuda muito a evitar a contaminação dos alimentos. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, conheçam um pouco mais da agricultura e da importância dela em suas vidas. Espero que ponham em prática alguns dos conhecimentos adquiridos aqui hoje. E tenham a consciência, pessoal, de que produzir com defensivo não é produzir de forma incorreta, ou que isso vai agravar a sua saúde ou vai te intoxicar, até mesmo aquele homem do campo que está trabalhando na aplicação. Existe sim formas de produzir alimentos de forma segura e saudável. Consuma sempre um produto da agricultura.